Apocalipse capítulo 20, Apocalipse capítulo 20, do 1 ao 10, ele nos fala sobre a prisão de Satanás. Mas só que Apocalipse capítulo 20, ele não somente fala da prisão de Satanás, mas fala também da primeira ressurreição, fala também dos 1000 anos que o povo de Deus vai viver lá no céu, e também fala também sobre a ressurreição, a segunda ressurreição, que é a ressurreição dos perdidos, que vai ocorrer depois de 1000 anos. Então, queria convidar vocês para a gente poder ir lá em Apocalipse capítulo 20, para a gente poder entender um pouquinho sobre a prisão de Satanás. Interessante que Deus, ele está preparando mansões celestiais para os seus filhos. Lá em João capítulo 14, ele nos fala que Jesus ele foi preparar lugar. E quando ele preparar o lugar que ele está preparando, que é as mansões celestiais, a Bíblia nos fala que ele vai voltar pela segunda vez para poder buscar os seus filhos e levar eles para onde ele estiver, e ali estarão com Cristo por toda a eternidade. E interessante, irmãos, que Deus ele está preparando algo grandioso para cada um daqueles que crê no teu nome, para cada um daqueles que obedece e busca fazer a tua vontade. E interessante que quando nós vamos ler o verso 1, nos fala assim: e vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. E ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou por 1000 anos. Em que período, em que episódio acontece isso aqui? Isso acontece na volta de Jesus. Na volta de Jesus, quando Jesus ele voltar pela segunda vez essa terra para poder vir buscar o seu povo, a Bíblia nos fala que vai descer um anjo do céu com autoridade. Quando fala que ele tem uma chave na mão, chave significa poder e autoridade, e ele vai vir com uma candeia na mão na Bíblia significa escuridão, e ele vai prender o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás. E interessante que o verso nos fala que esse anjo ele tem a chave do abismo. Para a gente poder entender o que é um abismo, nós precisamos entender que quando Deus ele criou a terra, lá no princípio, lá em Gênesis capítulo 1, ali a Bíblia nos fala o quê? Que essa terra, ela era o quê? Sem forma e vazia, e o que reinava aqui sobre essa terra era o quê? A escuridão, trevas. E a Bíblia, lá em Gênesis capítulo 1, nos fala que essa terra estava como um abismo. Por que como um abismo? Porque só havia o quê? Trevas e escuridão. E interessante que agora o Apocalipse, capítulo 20, nos descreve para nós a mesma cena lá em Gênesis, capítulo 1, antes de Deus criar os céus e a terra. E interessante, irmãos, que Jeremias, um profeta de Deus, ele teve uma visão de Deus sobre o futuro, como que vai estar essa terra com a volta de Jesus. E eu queria convidar vocês para a gente poder ir lá em Jeremias capítulo 4. Em Jeremias capítulo 4, nós vamos entender como que vai estar essa terra com a volta de Jesus. Jeremias capítulo 4, nós vamos ler do verso 23 até o 26. Amém? Nos fala assim: observei a terra, e eis que era sem forma e vazia. Também os céus, e não tinha sua luz. Observei os montes, e eis que estava tremendo, e todo os outeiro estremecia. Observei, eis que não havia homem algum, e todas as aves do céu tinham fugido. E vi também que a terra fértil era um deserto,
e toda a sua cidade estava derrubada diante do Senhor, diante do furor da sua vinda. Então aqui Jeremias ele tem uma visão de como estará essa terra com a volta de Jesus. E Jeremias ele vê o quê? Que a terra vai estar o quê? Sem forma e vazia. Ou seja, com a volta de Jesus, essa terra ela vai virar um caos. Ou seja, ela vai ser o quê? Toda destruída com a manifestação da glória de Cristo nas nuvens do céu. E interessante que Jeremias ele fala que com a volta de Jesus, ou seja, não vai haver nenhuma casa, nenhuma cidade em pé diante do furor da ira do Senhor. E é interessante que Jeremias ele descreve que a terra fértil ela vai virar um deserto. Ou seja, a fauna e a flora será destruída com a volta de Jesus. Então aqui Jeremias ele contempla como estará essa terra com a volta de Jesus. E é interessante que hoje a gente vê cidades e mais cidades enormes, grandes, né? Que habita milhões e milhões de pessoas. Com a volta de Jesus, não vai haver uma cidade sequer em pé diante do furor da ira de Cristo. E a Bíblia nos fala que com o furor da ira de Cristo, as aves do céu, elas vão o quê? Fugir. E interessante, irmãos, que a Bíblia nos fala que nessa ocasião, o céu não dará mais o quê? A sua luz. Se o céu não vai dar mais a sua luz, isso quer nos dizer o quê? Que com a volta de Jesus, o sol vai o quê? Se recolher. Se o sol vai se recolher, ou seja, essa terra vai ficar o quê? Como lá no princípio da criação. Ou seja, sem forma e vazia, e vai haver sobre essa terra o quê? Trevas, escuridão. Mas quando nós vamos lá para o Apocalipse, agora o livro de Apocalipse é o quê? Nos fala que essa terra vai estar como um abismo. E Jeremias viu isso, e essa terra era assim antes de Deus criar ela, e agora com a ocasião da volta de Jesus, ela vai ficar sem forma e vazia, e como um abismo, só vai haver escuridão. Mas vamos voltar lá em Apocalipse novamente, capítulo 20. Apocalipse capítulo 20 tem muitas informações para a gente poder explorar e aprofundar verdades que Deus ele quer falar conosco nessa noite. E interessante que quando nós vamos ler o verso 3, o verso 3 nos fala assim: e lançou no abismo, e ali encerrou e pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabem, e depois disso importa que seja solto por um pouco de tempo. Então esse anjo que desce do céu, com autoridade, ele coloca agora o que? Selo em Satanás, para ele não enganar mais o que? As nações. Então aqui a gente começa a entender e compreender que a prisão de Satanás nesse abismo que essa terra vai se tornar, vai ser uma prisão que é circunstancial. Por que circunstancial? Porque agora ele não vai enganar mais as nações. Por que Satanás não vai mais enganar as nações? Porque quando Jesus voltar, aqueles que estiver vivo na ocasião da volta de Cristo, nós sabemos que com a volta de Jesus vai estar tantas pessoas justas, salvas, aguardando a volta de Jesus, mas também vai ter o quê? Pessoas ímpias, ou seja, que não se prepararam com a volta de Jesus. E a Bíblia nos fala, depois a gente vai no texto que a gente vai entender isso de forma claramente, que com a volta de Jesus, ou seja, o justo, ele vai ser o quê? Transformado num abrir e fechar de olho. E aqueles que estavam mortos, que nós sabemos que nesse exato momento morre tanto o justo como o ímpio, dessa sepultura, a Bíblia nos fala que os justos que morrerem em Cristo, eles vão ressuscitar o quê? Primeiro, que é a primeira ressurreição que acontece com a volta de Jesus. E aqueles que estiverem vivos na ocasião da volta de Jesus, que se prepararam, foram justos,
eles serão transformados juntamente com os justos que ressuscitaram. E assim eles vão subir com Jesus para encontrar com Jesus nas nuvens do céu. E ali vai se iniciar o quê? Os 1000 anos, que a Bíblia nos fala. E esses 1000 anos, ele não será na terra, como muitos ensinam e como muitos creem. Mas esses 1000 anos será no céu. Os salvos vão passar o quê? 1000 anos com Cristo no céu. E esses 1000 anos no céu será 1000 anos de férias que os salvos vão tirar com Jesus e com todos os santos anjos que vivem nas mansões celestiais. Será um período de férias que eles terão de 1000 anos. Será um período de descanso de todo sofrimento, de toda angústia, de toda luta que eles enfrentaram aqui nessa terra. Mas será também um período também que é onde vai estar acontecendo o julgamento comprobativo. Aonde que Deus vai estar abrindo os livros, livro da vida, o livro memorial e também o livro de registro, e aonde Deus vai estar mostrando para os salvos por que razão os ímpios se perderam. E ali vai ser tirado todas as dúvidas deles nesse período de 1000 anos, que Deus ele foi justo em salvar, mas também Deus foi justo em condenar. Então, irmãos, a gente começa a entender que Satanás, nessa ocasião, ele vai estar preso aonde? De forma circunstancial, nesse abismo, nessa terra. Durante 1000 anos, Satanás ele estará preso aqui de forma circunstancial, porque não vai haver mais ninguém para ele poder o quê? Tentar. Porque os salvos estão no céu e os ímpios vivos que estiveram vivos na ocasião da volta de Cristo, eles vão estar onde? Sobre essa terra. Mas vivos? Não. Como é que eles vão estar sobre essa terra nesse período de 1000 anos? Vamos abrir lá em Jeremias. Jeremias nos fala como estarão os ímpios. Jeremias capítulo 25. Nós vamos ler o verso 33. Amém? Nos fala assim a palavra de Deus. E serão os mortos do Senhor naquele dia, desde uma extremidade da terra até a outra. Não serão pranteados e nem recolhidos, e nem sepultados, mas serão por esterco sobre a face da terra. Assim estará os ímpios na ocasião da volta de Jesus. Lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, ali o verso 8 nos fala que quando Jesus ele aparecer nas nuvens do céu, os ímpios eles serão mortos pelo resplendor da glória de Cristo. E a Bíblia fala que eles ficarão aqui como esterco sobre a face dessa terra. Ímpios de todas as nações. E lembra que Jeremias falou que com o furor da ira do Senhor as aves fugiram? Essas aves, elas vão aqui comer os corpos dos ímpios. E depois essas aves, elas vão o quê? Morrer. E por que que eles não serão recolhidos e não serão pranteados? Porque não vai haver mais o quê? Não vai haver mais velório. Não vai haver quem recolher os corpos para poder sepultar. Então, ou seja, todos os corpos dos ímpios ficarão estendidos sobre essa terra. E as aves do céu comerão esses corpos e depois elas morrerão. Assim estará a terra na ocasião da volta de Jesus. E Satanás, ele estará preso nessa terra aqui de forma circunstancial durante 1000 anos. E 1000 anos será para Satanás refletir toda a maldade, toda a destruição que ele causou nessa terra. E quando fala que o anjo colocou o selo em Satanás, a Bíblia ela nos explica por que que o anjo coloca selo nele para não enganar mais as nações. Porque o selo que o anjo coloca em Satanás é o selo
ou seja, selando Satanás, ou seja, sua sentença está certa. Ou seja, não tem como ele fugir da sentença dele agora. Ou seja, ele será sentenciado. Ele será o que? Destruído com fogo que será derramado do céu após os 1000 anos. Lembra lá de Daniel, quando Daniel foi colocado na cova dos leões ali? A Bíblia nos fala que quando Daniel foi jogado nas covas dos leões, ali fala que eles colocaram a pedra na cova, e ali fala que o rei, ele veio e selou na pedra o que? Com o anel, ou seja, a sentença de quem? De Daniel. Então, quando esse anjo ele coloca selo sobre Satanás, ou seja, ele está selando a sentença de Satanás. Ele está sentenciado para poder ser o quê? Queimado com fogo que será derramado do céu depois dos 1000 anos. Voltando para o livro de Apocalipse, capítulo 20, ainda tem mais algo para nós poder explorar aqui. Deus quer falar mais conosco nessa noite. Quando nós vamos ler o verso 4 e o verso 5, nos fala assim: E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhe dado o poder de julgar. E vi a alma daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam sinal em sua testa e nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Aqui agora João ele contempla o quê? Tronos lá no céu. E ali João ele fala que os salvos que subiram com Cristo na nuvem do céu, agora eles assentam no trono. E ali a Bíblia nos fala que esses salvos que assentam no trono, eles agora vão participar o quê? De um julgamento. Eles vão participar do julgamento de quem? Eles vão participar do julgamento de Satanás e daqueles que não ressuscitaram na primeira ressurreição com a volta de Cristo. Quando nós vamos lá para 2 Coríntios, capítulo 6, quando nós vamos ler o verso 2 e o verso 3, ali Paulo nos fala: Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? E as coisas mínimas desse mundo? Não sabeis também que os santos hão de julgar também o quê? Os anjos. Os anjos mal. Então, ou seja, os santos nesse período de 1000 anos lá no céu, eles vão participar de um julgamento dos perdidos e também de Satanás e seus anjos. Interessante que João ele contempla em visão que muitos, agora nos últimos dias, quando for colocada a marca da besta e quando for erigida a imagem da besta, João ele fala que muitos serão degolados por causa do testemunho de Jesus e por causa da palavra de Deus. Ou seja, um pouco antes da volta de Cristo, aqueles que são fiéis à palavra de Deus, aqueles que não arredam o pé da palavra de Deus, que são leal a Deus e a sua palavra, eles morrerão como mártires. Ou seja, quando for implantado a marca da besta. Muitos serão mortos, degolado pelo testemunho de Jesus e pela sua palavra, porque eles não vão adorar a besta, eles não vão aceitar o sinal da besta e nem a sua marca, eles adoram somente o Criador, eles adoram somente o Criador que fez os céus e a terra e o mar e tudo que nele há. E por causa deles não submeter a adoração à besta, eles serão o quê? Mortos, degolados. Morrerão como mártires. E vai ser aonde que a Bíblia nos fala que vai completar o número dos mártires. Então, irmãos, esse capítulo 20, ele nos dá muitas informações a respeito do que vai acontecer na volta de Jesus, quando Jesus estiver voltando a essa terra. Os eventos finais, eles vão desencadear um após outro. Continuando a leitura, nós vamos ler o verso 5 e o verso 6, que nos fala assim: Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Quem são esses outros mortos que não reviveram? Esta é a primeira ressurreição. O que a Bíblia está querendo nos dizer? O que Deus está querendo nos falar nessa noite?
Ou seja, os ímpios perdidos, com a volta de Jesus, eles não o quê? Ressuscitaram. Porque com a volta de Jesus só vai ressuscitar o quê? Os justos. Eu queria convidar vocês a gente ir lá em João capítulo 5. Nós vamos ler o verso 28 e o verso 29. Amém? Nos fala assim: não maravilhei disto, porque vem a hora em que todos que estão no sepulcro ouvirão a sua voz, e os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Então, os outros mortos que não reviveram são aqueles que fizeram o quê? O mal, e não fizeram o bem. Então, eles vão reviver o quê? Depois de 1000 anos. Depois de 1000 anos que eles vão ressuscitar para poder receber a sentença. Mas com a ocasião da segunda vinda de Cristo, só ressuscita os justos na primeira ressurreição. Mas os ímpios, desde Adão até o último ímpio que viver aqui nessa terra, um pouco antes da volta de Jesus, eles só vão ressuscitar depois de 1000 anos. E queria convidar vocês a gente ir para Apocalipse capítulo 20 novamente. Lembrando que Satanás ele ficará preso nessa terra durante 1000 anos. E lembrando que os ímpios ficarão mortos no pó da terra também durante 1000 anos. Eles não vão reviver durante esses 1000 anos. Satanás vai estar preso nessa terra e os salvos com Jesus lá no céu. Vamos ler o verso 6 e o verso 7 até o 10. Nos fala assim: bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre este não tem poder segundo a morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Então o Apocalipse está falando o quê? Bem-aventurado e santo aqueles que têm parte na primeira ressurreição. Porque a primeira ressurreição ela ocorre com a vinda de Cristo. Essa ressurreição o quê? Da vida. E a Bíblia nos fala que aqueles que fazem parte da primeira ressurreição não tem poder sobre eles o que é a segunda morte. O que é a segunda morte que não tem poder sobre eles? É a morte eterna, que aqueles que não aceitaram Jesus sofrerão e só ressuscitarão depois de 1000 anos. O verso 7 nos fala assim: e acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. E quando que acaba os 1000 anos? Como que nós sabemos que os 1000 anos acabou lá no céu? Como saber que os 1000 anos acabaram? A Bíblia nos fala que quando acabassem os 1000 anos, Satanás será preso, será solto da sua prisão. A prisão, lembrando que é a prisão circunstancial. Quando Satanás ele é solto da sua prisão, que encerra os 1000 anos, acontece 2 eventos que mostram que os 1000 anos terminou no céu. E quais são os 2 eventos que acontecem que mostram que os 1000 anos acabou e agora Satanás é solto da sua prisão? O verso 8 nos fala, o primeiro evento que acontece que mostra que acabou os 1000 anos no céu. E sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar para juntar em batalha. Então, nesse exato momento, agora acontece o quê? A segunda ressurreição. A ressurreição de todos os ímpios, desde Adão até o último ímpio que viveu na face dessa terra com a ocasião da volta de Cristo. E a Bíblia fala que nesse momento Satanás agora é solto, porque agora tem o quê? Perdidos como a areia do mar, tantos como a areia do mar, para ele poder o quê? Enganar. Para ele poder agora o quê? Efetuar o seu trabalho o quê? De enganar. E a Bíblia fala que o número dos perdidos é como a areia do mar. E tem como contar a areia do mar? Será que tem como contar a areia do mar? Não. Então, é um número
incontável de perdidos. Nesse momento que ressuscita. E a Bíblia fala que Satanás vai sair sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog. Essa expressão Gog e Magog, ela é usada para poder representar os inimigos do povo de Deus. Ou seja, os ímpios que ressuscitarão, eles são inimigos de quem? De Deus. Tem um verso que eu gosto muito de Tiago, lá em Tiago capítulo 4, Tiago fala assim: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade com o mundo constitui inimizade com Deus? Então, ou seja, a amizade com o mundo, com as coisas mundanas, pecaminosas, constitui o quê? Inimizade com Deus. Então, ou seja, os ímpios perdidos, eles se tornaram inimigos de Deus. E eles se tornaram tanto inimigos de Deus, eles se entregaram tanto a Satanás, que o último engano de Satanás vai o quê? Vai citar a mente deles que quem ressuscitou eles foi Satanás. E Satanás, nesse momento, acontece agora o segundo evento que confirma que acabou os 1000 anos lá no céu. Que o salvo o quê? Fechou os 1000 anos lá no céu com Cristo. E qual é o outro evento que nos mostra que acabou os 1000 anos lá no céu? O verso 9 nos fala: e subiram sobre a largura da terra, e cercaram o arraial dos santos, e a cidade amada de Deus, e desceu fogo do céu, e os devorou. Então, qual o segundo evento que acontece? A cidade amada de Deus que desce da onde? Do céu. E qual o nome dessa cidade amada de Deus? A Nova Jerusalém. Esse é o segundo evento que nos confirma e nos mostra que acabou os 1000 anos no céu. E essa cidade, a Nova Jerusalém, ela desce do céu para onde? Para a terra. E essa cidade vai descer aonde? Vocês saberiam me dizer aonde que essa cidade, a cidade santa, a Nova Jerusalém, ela vai descer? Ela vai descer sobre a terra, mas em qual lugar da terra? Aí, sobre o Monte das Oliveiras, lá em Jerusalém. Lembra que com a volta de Jesus, toda a cidade sobre a terra vai ser destruída? Então Jerusalém, a velha Jerusalém, vai virar o quê? Ruínas com a volta de Jesus. E com a volta de Jesus e com a descida da Nova Jerusalém, essa Nova Jerusalém ela vai descer sobre a velha Jerusalém. E eu queria convidar vocês para a gente ler Apocalipse capítulo 21, o verso 10, que nos confirma isso. E levou-me em espírito a um grande e alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. Então, nesse exato momento, irmãos, se encerra os 1000 anos no céu. Com a cidade descendo do céu, a Nova Jerusalém para a terra, sobre o Monte das Oliveiras, e também a ressurreição de todos os perdidos desde Adão para cá. E o verso 9, como nós lemos, nos fala que agora Satanás, ele incita a mente de todos esses perdidos, ele sai sobre a largura da terra. Tem como medir a largura da terra? É difícil, né? Medir a largura da terra. Mas são tanto perdidos, irmãos, que eles vão conseguir o quê? Cobrir a largura da terra. Eles vão sair sobre a largura da terra e eles vão cercar o que? A cidade amada de Deus. Vai cercar os muros da cidade santa. E Satanás e os ímpios vão tentar invadir a cidade santa. Por quê? Porque Satanás vai colocar na mente dos perdidos que o povo que está dentro, os justos e os anjos, juntamente com Deus, Espírito Santo e Jesus, é um número muito pequeno. E o número deles é muito maior, pode invadir e tomar a cidade santa. E quando ele cerca o arraial do santo, ele cerca a cidade de Deus, a amada cidade de Deus, a Nova Jerusalém, cai fogo do céu.
E a Bíblia fala que o fogo que cai do céu devora quem? Satanás e todos os perdidos. Deus, ele não criou o ser humano para poder o quê? Ser destruído. A Bíblia nos fala lá em Mateus 25, 41, que o inferno, o fogo que vai devorar Satanás e seus anjos, não foi criado para o ser humano. Mas como o ser humano não quis abandonar o pecado, não quis se desgarrar do pecado, Deus, para destruir o pecado, vai ter que destruir aqueles que não quiserem desagarrar do pecado. E nesse momento, esse mesmo fogo que destrói Satanás e todos os perdidos, é o mesmo fogo que purifica o quê? Essa terra. E eu queria encerrar com vocês o verso 10. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todos sempre. Eu queria explicar isso aqui para vocês, porque dá a entender que eles serão queimados aqui por toda a eternidade, né? Esse fogo nunca apaga, né? Mas só que não é isso que a Bíblia está querendo dizer. Quando a Bíblia fala que eles serão queimados para todos sempre, ou seja, Satanás, ele vai ser um dos que mais vai demorar a queimar quando o fogo descer do céu. Ellen White, ela fala nos seus escritos que ele vai demorar tanto queimar Satanás que vai demorar até meses o fogo queimando ele. Vai ter pessoas que vão ficar queimando uma semana, o fogo queimando ela até acabar com a matéria. Então, irmãos, quando queima-se a matéria, o que acontece? O fogo se apaga. Então, quando a Bíblia fala que eles vão queimar de dia e de noite, porque nessa ocasião ainda a terra não foi o quê? Criada. Deus não criou o quê? Novo céu, nova terra. Então, nesse momento ainda existe noite e dia. Mas depois que for queimado todos os ímpios e todos os perdidos, a Bíblia fala que essa terra será purificada com fogo que desceu do céu. Aí a Bíblia nos fala que Deus ele vai criar um novo céu, uma nova terra, e aonde não vai haver mais o quê? Noite. Vai haver somente dia, porque agora não tem mais o quê? Pecado. E não há necessidade mais o quê? De noite para a gente poder o quê? Descansar. Porque nós necessitamos da noite e do descanso, porque nós temos uma natureza pecaminosa. E com a ocasião da volta de Jesus, essa natureza pecaminosa será tirada. E Jesus vai nos revestir o quê? Da natureza imortal. E agora nós não vamos sentir mais cansaço, sono, nem dor. Então, irmãos, a gente contempla aqui em Apocalipse capítulo 20 vários eventos que ocorrerão antes da volta de Cristo e que vai ocorrer também depois dos 1000 anos com a terceira vinda de Cristo nessa terra, mas a terceira vinda de Cristo nessa terra é definitiva, onde que Jesus vai estabelecer o seu trono aqui sobre essa terra. E aqui os salvos vão viver no novo céu, na nova terra, por toda a eternidade. Nunca mais morte, nunca mais dor, nunca mais sofrimento, nunca mais pranto, nunca mais pessoas enfermas, nunca mais coxo, aleijado, cadeirante de roda, nunca mais. Para toda a eternidade. Ou seja, viveremos felizes para sempre. Então, irmãos, nós sabemos que o que está esperando Satanás é o fogo. E por isso que Satanás ele está agindo com grande rapidez e grande pressa para poder levar o máximo de pessoas até a perdição. E quando a gente olha para esse mundo hoje, a gente vê que Satanás ele tem muito mais êxito e ele é muito mais bem sucedido em arrastar a multidão do que Deus. A gente vê que as multidões que Satanás ele consegue arrastar e levar para o inferno são muitos. Ele é muito mais bem sucedido em arrastar a multidão. Mas nós sabemos que Deus ele tem o sincero
Deus tem aqueles que o aceitam como seu Salvador. Então, irmãos, queria ler o último verso que se encontra lá em 1 Tessalonicenses, para a gente poder encerrar, capítulo 4. Vamos ler 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versos 16 e 17. Amém? Nos fala assim: porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. E depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, a encontrar com o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Então, ou seja, com a volta de Jesus, os mortos em Cristo ressuscitam, os que estiverem vivos serão transformados, eles vão encontrar com Cristo na nuvem do céu, estarão para sempre com Cristo Jesus. Essa é a promessa que nós temos, a promessa da ressurreição, a promessa da glorificação, ou seja, Cristo nos dando um corpo glorificado, um corpo imortal, um corpo incorruptível. Essa é a promessa para aqueles que creem em Jesus. E é dessa forma que aqui nós vemos em Apocalipse, Satanás estará preso durante 1000 anos. Depois de 1000 anos, ele será destruído com fogo do céu.